Que você possa receber do céu. Senhor Jesus, no teu santo nome, nós pedimos agora por essa congregação. Abençoa esses irmãos, essas irmãs, essas famílias que aqui estão. Peço ao Deus que o Senhor use poderosamente o pastor Eliseu para trazer a nós a tua palavra. Que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas e que essa palavra sirva de edificação espiritual para todos nós. Assim nós pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Eliseu. Muito obrigado, pastor Zé Paulo. Um prazer muito grande estar com os irmãos. Mais uma vez, ontem à noite estivemos aqui, então a grande maioria já esteve aqui, então não precisam repetir a apresentação sobre nosso trabalho, nossa vida, mas é importante saber que nós estamos felizes, estamos aqui nos renovando. Amém? Esta é a igreja renovada e aqui estamos também nos renovando. Não quero fazer-nos perder tempo, vamos à palavra, vamos trabalhar porque renovar, a igreja renovar é sinônimo de trabalho, né? Então vamos pegar a maca, né? Não vamos deixar ninguém carregar a maca, não. Vamos pegar a maca e vamos meter a mão. Eu quero ser breve, tenho dificuldade de fazer a primeira parte. Eu acho que vai ser uma das poucas vezes que eu vou fazer papel de João Batista, trabalho de precursor, porque sempre tem que estar preparando e às vezes a gente se preocupa com o tempo, tem um pregador que vem depois, mas dessa vez o pastor Vânio vai estar ministrando em seguida, mas eu quero procurar ser breve e ficar no tema que nós já falamos ontem, dar continuidade. Começando com Mateus 28, 15, 20, 18 diz assim. No 18 diz assim, Mateus 28, 18 e 19 e 19 e 20. Acharam? Digam amém. Mateus 28, 18 e 20. Jesus se aproximou deles e disse: oh glória. Maratona bíblica. Sabe aqui, pastor Zé Paulo? Esses aí como não fizeram maratona bíblica ainda, não, mas eu sei que isso aí às vezes não é. Não, eu acho que tem um erro aqui de Mateus 20. Está certo? Isso mesmo. Eu acho que já achamos aqui. Vamos lá. É a tradução, tá? É que essa é. Vocês estão usando a Bíblia expositor, né? Não pode ser que não. A minha aqui, como ela é outra tradução, pode estar diferente. Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Aí vocês podem estar lendo: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, pois, fazei discípulos entre todas as nações, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até o quê? Amém, aleluia, glória a Deus. Agora vamos a Atos dos Apóstolos 1 a 12, mas eu vou ler a partir do versículo 6. Então, vamos aguardar um pouquinho para que os irmãos acompanhem a leitura, é importante. Atos 1, do 6 adiante, até o versículo 12. Enquanto isso, eu vou dizer que hoje eu vim com o uniforme da Renovar. Amém? Ontem pegaram no meu pé e disseram: vocês não deixaram o uniforme da Assembleia de Deus lá fora? Eu disse: meu irmão, eu estou me libertando. Demora, é um processo lento e gradativo. Ela escraviza, mas Jesus liberta. Amém? Vamos lá. Vamos ler então a partir do versículo 6. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora o que vais estabelecer o reino para Israel? Jesus respondeu: não,
cabe a vós saber os tempos ou momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas condição subordinativa condicional para quem gosta de português. Mas, condição subordinativa condicional. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, que é aqui em Chapecó, na Renovar em Cristo, né? E por toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Depois de dizer isto, Jesus foi levado à vista deles em uma nuvem e retirou-se aos seus olhos. Continuava olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apresentaram-se a eles 2 varões vestidos de branco, que eles disseram: homens da Galileia, por que ficais parados olhando para o céu? Esse Jesus que no meio de vós foi levado ao céu, virá assim, do mesmo modo como vistes partir para o céu. Amém? Até aqui a palavra. Assentai-vos, querida igreja. Quero ser breve e vou falar rapidamente sobre o tema comissão, dar sequência ao assunto que o pastor Vânia começou ontem e que eu incentivei de alguma forma, tomando como base aquela passagem bíblica sobre a cura daquele paralítico. Nós falamos sobre quebra de paradigmas, nós falamos sobre iniciativa, nós falamos de homens que têm visão, os homens que enxergaram uma saída para resolver problemas. Nós falamos dos 4 homens que proporcionaram a felicidade daquele paralítico. Então Deus quer preparar pessoas assim, pessoas que fazem diferença no processo da evangelização. O processo de evangelização e do cumprimento da comissão que Jesus estabeleceu exige evidentemente que preparo. A Bíblia diz para examinar, as Escrituras, e a Bíblia manda nos preparar. O apóstolo Paulo recomenda que Timóteo tivesse preparo da palavra de Deus para não ser envergonhado, para que ele não fosse pego de surpresa numa arguição, e tivesse capacidade e conteúdo para que convencesse aquele a quem ele ia pregar. Somos do princípio de que a oportunidade encontra resultado positivo. Isso é semelhante a você na sua vida secular, quando você se prepara para um emprego. Você diz: eu quero ter aquele emprego, a um concurso público ou qualquer área da sua vida que você vá concorrer para aquela vaga, aquele emprego, ou então um vestibular ou algo parecido. Vamos ficar na área do emprego. A hora que você coloca o seu currículo, a hora que faz a entrevista, surgiu um emprego de engenharia mecânica. Na área de engenharia mecânica, eu sou técnico eletromecânico, meu curso de 2º grau fez nessa área. Trabalhei um período, depois entrei numa outra área, que é a área pública, me aposentei mais na área pública. Mas vamos supor que nesse emprego tinha requisitos, e nesses requisitos que foram exigidos, você não teve preparo. Na hora de que vir o outro currículo, foi olhado, o outro concorrente tinha os requisitos que exigia, que a empresa estava querendo para aquele emprego. Então, o que nós entendemos? Que o preparo encontrou o quê? Oportunidade. O preparo nos capacita para alcançarmos o nosso objetivo. Ninguém vai para como diz o apóstolo Paulo, como diz a Bíblia, que ninguém vai para uma guerra sem preparo. Tem que se preparar para a guerra, para a batalha. O pastor Zé Paulo, que vem da área militar, ele conhece muito bem isso, embora essa turma não está fazendo mais exercício, não está correndo mais, estou de olho neles, estão ficando gordinhos, sabia, nossa turma lá da época, mas exige preparo.
O policial tem que estar exercitando, tem que fazer teste de tiro, tem que estar preparado para quê? Para enfrentar a sociedade, preparo psicológico. Por quê? Porque é uma exigência para que ele possa estar preparado para a função. A mesma coisa com relação à palavra de Deus, é uma espada que nós temos que saber manejar. E uma espada cortante, ainda mais que de 2 gumes. Tem gente que não sabe nem usar, que ele mesmo se fere na espada. Se você usar uma espada de 2 gumes, a espada de 2 gumes ela corta por 2 lados. Então, se você não souber usar, de repente você vai tentar usar, você mesmo se machuca. Tem gente que vai tentar interpretar a própria Bíblia, ele mesmo cria, ou ele forma um conceito que é antibíblico, que não é real, porque ninguém orientou, ninguém ensinou. Então, essa questão é fundamental. O preparo, o encontro, a oportunidade, e é fundamental também. Sabemos de que, além do preparo, você tem que fazer a diferença. É a diferença que faz a diferença. O sucesso é medido em polegada. O sucesso de um corredor de cavalo é medido em polegada. Vocês conhecem, devem ter visto corrida de cavalo no interior aí. Nenhum corredor, nenhum cavalo que ganha a raia, ele ganha por 1 metro, 2 metros, 3 metros, ele ganha no focinho do cavalo, centímetros. Aquela diferença que fez a diferença para ele ganhar a corrida. E nós estamos nessa corrida também. O apóstolo, a Bíblia diz lá em Romanos 12: correi com paciência a carreira que vos está proposta, apesar de estejamos rodeados de uma tão grandes nuvens de testemunhas, corramos com cuidado, olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé, deixando os embaraços que nos atrapalham, deixando os embaraços, corramos com paciência. Também não adianta fazer, eu chamo sempre a égua do Alonso. Aí Tubarão, os caras contaram uma história que eu achei muito interessante, que tinha uma corrida de cavalo e tinha uma égua que surgiu, aí todo mundo via essa égua solta no campo e corria para cá, corria para lá, e resolveram botar essa égua a correr. Todo mundo apostava nela, mas ninguém sabia que essa égua corria, mas ela parava no meio. Então muita gente apostou na égua do Alonso. Essa égua saiu num disparo só, daqui a pouco a égua travou no meio e ninguém mais fez andar. Tem crente que é assim, é igual a égua do Alonso, sai a 1000 por hora, mas chega no meio do caminho, trava, e aí não é fácil fazer andar. Por isso o autor Hebreus diz: correi com paciência. Não é correr a 1000. Você já viu um corredor sair a 1000 por hora? Não. Ele sai numa velocidade, ao contrário, ele sai numa velocidade média, que ele sabe até onde ele pode ir. Ele poupa as suas energias do meio para o fim, ele aumentar o seu embalo para chegar no final e fazer a diferença no final. Mas isso exige o quê? Preparo. É o que nós estamos fazendo hoje aqui, em pleno sábado à tarde, que eu estou feliz de ver essa igreja. Esses jovens, esses irmãos, todos aqui estão para aprender, para melhorar, para interagir entre nós, buscar essa energia, essa graça de Deus, para nós estarmos preparados para cada vez mais pregarmos o Evangelho. Então, a diferença que faz a diferença é isso. Aqueles homens descobriram que é possível fazer a diferença. Quando ninguém teve coragem de subir no telhado, eles subiram, eles mudaram o sistema para alcançar o objetivo. E aqui eu percebo, e isso é o grande segredo da Igreja Renovada, é que ela tem estratégias específicas de evangelização, tem métodos específicos. O PG e outros métodos que se estabeleceu é um trabalho que dá resultado. É aquilo que eu falei ontem, quando Jesus encontrou os discípulos pescando no lado só, e cismavam no lado só. Jesus disse: por que você não muda de jeito? Por que você não joga a rede para o lado esquerdo? Vai que dá certo, faça. E jogar, a Bíblia diz que veio cheio. Faça diferente para ter resultados melhores. Não fique na rotina, mude aquilo, tente melhorar. Deus exige de nós esse aperfeiçoamento. Só tem um critério básico na evangelização. Nós, além de termos um preparo, nós vamos ter que ter algo de especial.
o segredo do sucesso da igreja é o preparo, mas o grande resultado só quem proporciona é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Essa é a diferença que faz a diferença. Pode ter o melhor pregador do mundo. Eu já conheci muitos oradores, pregadores e oradores a gente viu no dia a dia. Eu fui vereador, o Wayne foi vereador, o Wayne foi deputado, eu já vivi, trabalhei na Assembleia Legislativa por 16 anos, trabalhei em Brasília no Congresso Nacional, conheci grandes oradores na história, mas eram apenas oradores, não tinham unção e não tinham graça. Pode ser a oratória mais linda que for, mas se não tiver o Espírito Santo de Deus, não convence ninguém. Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus e transforma a vida das pessoas. Porque quando você faz com a unção do Espírito Santo, você não se preocupa, lança a palavra, lança o pão sobre as águas, porque depois do dia vai aparecer. Nós pregamos e o Espírito Santo faz a obra. Amém? E aí, qual é a competência desse comissionado, desse que tem a missão de evangelizar? Eu vou também estabelecer aqui um paralelo, já que eu falei do pastor Zé Paulo, que é ainda, né? Ninguém deixa de ser uma autoridade policial. Eu quero tentar estabelecer para vocês essa diferença. E essa declaração mostra que quem dá a ordem tem credencial e competência para fazê-lo. Jesus disse, isto tem duas implicações. Vou dar um exemplo para vocês. Um caminhão, com poder, a potência dele, ele tem um poder, medido em watts, em capacidade, em CVs, né? Então, o caminhão tem poder. Está passando o caminhão ali, o caminhão leva avante. Chega, de repente, o Zé Paulo com aquele apito que ninguém gosta de ouvir. Antigamente, hoje não tem mais apito, né? Hoje é a sinaleira mesmo, hoje ali não tem mais, mas antigamente era. O policial apitava, aquele caminhão daquele tamanho, a Scania, ouviu o apito, para ou não para? Para na hora. Se não parar, já vem outra viatura atrás que vai atrás até ele parar. Aqui, já é aqui, e nos Estados Unidos pior ainda, que eu dirigi muito nos Estados Unidos. Lá não tem muito do nosso sistema aí de caça-níquel, de câmeras, não. Tem algumas, mas muito moderadas. Mas em compensação, o policial brota da terra. A gente está dirigindo lá, está passando, daqui a pouco, do nada, não vê ninguém, daqui a pouco quando vê, está a viatura no teu pé. Autoridade. Essa é a diferença. Poder é o caminhão, agora a autoridade está com o policial. Ela é a autoridade que faz você obedecer. Assim também essa condição básica para nós. Nos é dado, qualquer ordem dada pela autoridade máxima do universo exige o quê? Atenção e respeito total. Ao proferir uma ordem, Jesus quer o quê? Estabelecer uma forma certa e completa. E isso que nós chamamos a essência da comissão, como nós lemos no versículo 19. Fazer discípulos é a ordem. A ordem é fazer discípulos. O que o pastor Zé Paulo e a sua estrutura, os obreiros, irmãos estão fazendo, são discípulos. Eu quero que os irmãos entendam, vocês estão aqui para cumprir esse papel de fazer discípulos. Jesus não mandou fazer fãs. Nós não queremos fãs. Mas eu sou fã da igreja do Zé Paulo. Zé Paulo é carismático, abraça e tal, querido. Não, Jesus não quer fã. Jesus quer discípulo. Quem quer fã, quem precisa de fã é Roberto Carlos, é outros cantores, eles precisam de fã. Os cantores e mídia, mundo, e até alguns gospel, né? Que querem fãs por aí. Mas não. Jesus quer discípulo. Por que ele quer discípulo? Ele precisa que nós tenhamos capacidade de formar o quê? Admiradores, né?
para que aqueles que seguem de verdade coloquem o coração. Jesus quer seguidores, discípulos. E ser discípulo implica o quê? Primeiro, em Lucas 14:26, diz que o discípulo é alguém que coloca seu relacionamento com Jesus acima de qualquer relacionamento. Quem quiser ser meu discípulo, tome a cruz de cada dia e segue-me. Ser discípulo exige o quê? Renúncia. Não sou mais eu que mando em mim. Eu sou discípulo. Discípulo tem que obedecer ao mestre. E isso é importante, estabelecer essa diferença. O discípulo tem que levar a cruz. Lucas 14:27 diz que o maior significado da cruz é a morte, morrer para o mundo, morrer para as coisas mundanas, mas viver para Deus, dedicar a nossa vida a Deus. Em Lucas 14:33 diz que a renúncia completa e entrega sem reservas. Isso é ser discípulo. Qual é o alcance da comissão? No versículo 9 nós lemos todas as nações, mas começando por onde? Por aqui. Começando por aqui, por Chapecó. Segundo o missiólogo Gilberto Pickering, há no mundo cerca de 6.000 etnias. Pensa bem, 6.000 etnias, das quais 200 estão no Brasil. Só no Brasil nós temos 200 etnias que nós precisamos evangelizar, que nós temos que começar por Jerusalém e nos preparar para alcançar essas etnias que ainda não conhecem o Evangelho. Deus ama todas as etnias, Deus ama todos os homens. Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, não foi só Chapecó, não foi só Criciúma, não foi só Florianópolis, não, o mundo. E nós temos que ter o papel de evangelizar. O coração de Deus pulsa pelo mundo todo. Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, igreja? Amém. Apocalipse 5:9 diz-nos que Deus comprou com o sangue do seu Filho os que procedem de toda a tribo, língua e nação. Foi por isso que Jesus veio, foi por isso que Ele deu a sua vida. Apocalipse 5:9. Jesus quer discípulos em cada etnia. Aí nós vamos voltar àquilo que nós lemos no começo, sobre Jerusalém. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aí começa a preparação. Sem poder não se consegue nada. Essa é a diferença. Deus tem esse poder para nos dar força que através do Espírito Santo. Jesus poderia ter dito aos discípulos: vocês podem ir, mas não, tem a escola. A escola existe, estavam mais ou menos preparados. Eles comeram com Jesus, eles viveram com Jesus, eles viram Jesus fazer um milagre, eles viram tudo que podiam aprender com Jesus. Jesus fez um grande teste com eles. Todos os testes Jesus fez com os discípulos. Jesus tinha operado um dos maiores milagres que eu entendo que foi feito por Ele. Os discípulos começaram a dizer: mestre, o povo está com fome, não tem o que comer, e a multidão é grande. Jesus disse: alguém tem algo aí para comer? Apresenta-se aquele menino que vocês conhecem pela palavra de Deus, com peixes e pães. E Jesus opera fisicamente inexplicável, não tem forma de explicar. Não há cientista, não é nenhum crítico que queira justificar esse milagre de forma material. Não tem processo de magia, não tem como explicar milagre desse. Você pode dizer que um leproso, que um paralítico pode ter sofrido emoção. Você pode dizer que uma pessoa foi curada porque teve foi trabalhado a mente dele, uma cura psicológica. Mas ali não tem jeito, ali é material, não tem, ali é poder mesmo, é autoridade dele alimentar 5.000 pessoas, ainda sobrar, e cestos ainda de comida. Quem viu isso? Nunca.
e não verão. E os discípulos ficaram tão entusiasmados com essa lição que eles tiveram. Eles viram o milagre de Jesus ali, eles viram. E eles saíram, estavam empolgados. Jesus olhou para a empolgação dele e disse: gente, Pedro, Tiago, vem cá. Nós estamos com tudo. Olha aí. Rapaz, dá até para montar um mercado. Se Jesus nos ensinar como vai multiplicar pão, fazer isso aí, nós não temos mais problema, resolvido o problema econômico do nosso ministério. Jesus, conhecendo o coração deles, olhou assim. Eu disse: já entendi vocês. Pegou e disse: vem cá, vocês aqui, Pedro, Tiago e João, vocês vão pescar, porque eu vou orar, eu vou sair, eu quero ficar sozinho, vocês não vêm atrás de mim. Mas mestre, não tem, vocês vão, pega a canoa, mas o mestre nunca nos mandou pescar, mas eu estou mandando agora. Vocês vão pescar, vão para o alto mar. E Jesus saiu e deixou. Começa o processo pedagógico. Jesus vai, se distancia, dá um tempo e deixa eles irem no meio do mar. E lá, irmãos, eu conheço Jerusalém, eu fiz a travessia a Mar da Galileia para Tiberíades. Ali houve naquela travessia um grande Pentecoste naquele barco, que era um barco conduzido por um judeu convertido chamado Daniel Carmel. Se vocês entrarem no YouTube e pesquisarem lá Daniel Carmel, vocês vão ter muitos discos deles. E eu conheci pessoalmente Daniel. Ele é um judeu convertido e ele canta hinos em aramaico e inglês. E ele começou a cantar aqueles hinos, né, Zé? Aqueles hinos lindos assim, alguns que a gente conhecia na versão portuguesa, e caiu em Pentecostes, naquele barco. E nós começamos a lembrar de Jesus ali, tudo que aconteceu naquele mar da Galileia, tudo que aconteceu, os milagres que aconteceram ali. Para os irmãos entenderem, aquele mar da Galileia, mar de Tiberíades, mar disso, mar daquilo, é um mar só. Não existe dois, não existe mar de Tiberíades, mar da Galileia, não, é um mar só. É quem vai aqui, o pastor Zé Paulo sabe, quem vai aqui na lagoa de Santo Antônio, aqui em Laguna, onde eu fico, na praia onde eu frequento, onde eu fico muito ali, aquela lagoa de Santo Antônio é uma só, mas cada comunidade daquela ali é uma, é Roça Grande, é Caputera, aí vai embora, são nomes diferentes, mas o mar é um só. Mesma coisa lá, o mar é um só que cada comunidade tinha um nome. E aí o mar de Tiberíades, porque era Tiberíades, o mar da Galileia, porque era Galileia, o mar e assim vai. É um mar não muito comprido, nem muito largo, ele tem 14 de largura por 21 de comprimento. É um mar alimentado pelo Rio Jordão. Eu estive lá também no Rio Jordão, eu vi as nascentes do Rio Jordão. Então, o Rio Jordão abastece o mar da Galileia. E, evidentemente, algumas coisas que saem das colinas de Golã e outras fontes que vão alimentando o mar da Galileia. E depois ele desemboca no Mar Morto. Nos últimos anos, Israel tem cercado um pouco a saída do Mar da Galileia, porque depende da condição de chuva, eles vão diminuindo, regulando, porque eles ainda bebem daquela água. É a vida deles lá, é a água. Então é muito monitorada, é 24 horas monitorada aquele mar, porque é a água potável que eles bebem. Então Jesus estava ali, naquele mar onde aqueles discípulos estavam pescando, né? Mas de repente vem o quê? Vento contrário. Sabe onde é que vem esse vento? Vou explicar para os irmãos entenderem. Quem sai ali da Galileia para Tiberíades, nota muito bem as chamadas montanhas de Golã. E essas montanhas de Golã formam um vácuo, uma descida muito forte. Existe os montes altos
muitos altos de Israel costumam gelar. Depende, normalmente eles estão gelados. Aí a frente fria que desce pelas montanhas de Golã, vai encurralando pela montanha de Golã, enfrentando ao encontro da frente quente que vem do mar Morto. Essa frente quente com essa frente fria provoca redemoinho de vento. Por isso Jesus repreendeu o quê? O vento. Não repreendeu o mar. Jesus repreendeu. Não repreendeu o mar, repreendeu o vento, porque o vento é que produzia a tempestade. Mas o que importa aqui na questão física é exatamente a questão pedagógica. Eles estavam sozinhos e começaram a conversar, com certeza. Pedro, Tiago e João: vocês viram, gente, o que aconteceu com o mestre? O que ele fez? Milagre, multiplicar peixe. Nós aqui se matando para pescar, de noite para pescar, nós temos um cara que multiplica peixe. Está resolvido. Não precisava nem ter fechado a minha indústria de pesca, pensou Pedro com ele. Está aí a solução. E Jesus, lendo os corações de longe, observando eles. Mas Jesus queria dar lição. Eles estavam cheios, estavam orgulhosos, achando que poderiam fazer isso, ou usar o reino de Deus para interesse próprio. Estavam pensando neles, não estavam pensando na causa. Jesus disse: não, vocês vão aprender agora. E de repente o Senhor permite que venha essa tempestade de vento e começa a mexer as águas. E começa a levantar. Nós chamamos lá, quando nós pescamos, o pastor Zé Paulo teve lá no meu rancho de pesca, lá em Roça Grande, tem um barco lá que às vezes eu vou pescar camarão, vou pescar peixe e tal. Lá também tem isso, chamado, lá nós chamamos de banzeiro. Quando o vento está muito forte, então aquela onda faz aquele movimento, nós chamamos aquele de banzeiro. Mas só que lá é alta, e as ondas começaram a afrontar e ameaçar a integridade física deles. Eles se apavoraram, começaram a sentir medo, pânico. Olha, pescadores experientes como eles, que já tinham pescado por muitos anos, agora estavam sentindo medo. E Jesus estava permitindo que eles sentissem aquele medo, porque eles precisavam confiar nele, em Jesus. Porque o medo atrofia a nossa capacidade física, intelectual, de mobilidade. Ele engessa, ele estrangula. O medo faz com que percamos a motivação para fazermos a obra de Deus. O medo nos impede para chegar numa pessoa para falar de Jesus. O medo nos impede de irmos a lugares distantes, de enfrentar situações para falar de Jesus, e até para a nossa vida também. Há muitos tipos de medo. Os psiquiatras dizem que há mais de 400 tipos de medo. Medo de passar debaixo da escada, medo de gato preto, medo disso, medo daquilo, medo de elevador. Existem fobias, muitas fobias. Jesus, vendo que eles estavam com medo, e aí a tempestade começando a remexer no barco, eles de repente se desesperam, vendo aquele vento contrário. Eles não conseguem enxergar, irmãos. Agora é isso que eu quero que os irmãos prestem atenção. De repente vem aquele personagem sobre as águas, e no meio da tempestade, no meio da crise, no meio do vento contrário, na hora do vento contrário de nossas vidas, cuidemos para que nós possamos enxergar Jesus no meio da tempestade. Amém? Estes homens não enxergaram Jesus, enxergaram o fantasma. Enxergaram o fantasma, enxergaram o gigante, disseram, e Jesus gritou. Jesus disse: ei! E alguém disse, Jesus disse: sou eu. Eles disseram: não é Jesus, é um fantasma. Gente, fantasma é mitológico, está na cabeça das pessoas. Eles se deixaram vencer por uma mitologia, por uma crença qualquer, e não enxergaram que o Mestre estava vindo a seu encontro. Irmãos, não perca esta visão. Não tire o olho de Jesus, não tire a sua visão do Mestre, mesmo na doença, na tempestade, na crise, na UTI. Não tire os olhos de Jesus. O diabo
Amém? Sou eu. Pedro, ouvindo isso, disse: mestre, mas se és tu, manda-me ter contigo. Jesus disse: vem, Pedro, começa agora o processo de cura, a tua primeira etapa de fé. Começa, coloca os teus pés sobre as águas e vem. Aquele banzeiro, imagina que ele tirando o pé da canoa, a canoa ia, descia, ele molhava o pé e dizia: será que vou, será que não vou, será que vou, que não vou, e criou coragem. Foi quando ele coloca os pés sobre o mar, quando ele estava no exercício da fé, ele sentiu debaixo dos seus pés como se fosse um asfalto, e começa a caminhar sobre as águas. Mas a Bíblia diz que vendo de novo um vento contrário. Irmãos, o vento contrário não vem uma vez só. Tem gente assim: não, eu já passei por tempestade na vida, já vi problemas, já tive, agora eu acho que não vai ter mais. Vai ter sempre. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci e vós vencereis. Amém, igreja? Diz que de novo, sentindo o vento contrário, Pedro começa a afundar. Mas aí Jesus chega para Pedro, estende a mão e disse: Pedro, que pena, tu estava indo tão bem, Pedro. Por quê? Por que duvidaste? Por que deixaste de crer, Pedro? A tua fé te impediu, a tua falta de fé te impediu de você continuar caminhando sobre as águas. Não deixe, irmão, que a falta de fé lhe leve para o fundo do mar, mas segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Jesus e caminhe sobre as águas, porque com Ele você pode caminhar sobre as águas. Você é um missionário. Tem muita coisa para falar aqui, não vai dar tempo, mas você é um missionário. Você é uma missionária. Você tem uma missão aqui em Jerusalém, aqui em Chapecó. E quando você estiver pronto, preparado, já exercitado devidamente, vai ouvir do seu pastor Zé Paulo: eu preciso de alguém nos Estados Unidos da América. Mas não é para fazer turismo, não. Eu fui fazer turismo, mas lá nós vamos precisar de gente boa. Vamos começar treinando inglês aí, né? Tem gente que quer ir para a missão, mas nem um cursinho de inglês, nem uma preparação tem. Começa estudando. Preparo e encontra oportunidade. Se o pastor Zé Paulo tiver: quem quer ir para os Estados Unidos hoje? Se eu estivesse do lado dele, eu ia dizer: primeiro eu quero ver quem é que fala inglês aqui. Porque não adianta para lá se você não conhece o idioma. Prepara e encontra oportunidade. E essa igreja tem essa missão. Dessa missão, dessa igreja, eu estou profetizando em nome de Jesus. Daqui sairão grandes missionários. Amém? Quantos podem crer? Mas começa por Jerusalém. E qual é a condição que Jesus disse? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Ah, mas eu já sou batizado com o Espírito Santo, eu já fui isso. Isso não vale. O que é revestir? É vestir outra vez. É vestir outra vez. Você não vai revestir fazendo uma vez só. Reveste é quem já foi. Você vai revestir uma roupa quando você já usou. Você só vai ser renovado no Espírito Santo quando você já foi batizado. Mas se você não foi batizado, tem que ser batizado. Você tem que receber o poder do Espírito Santo, porque é Ele que nos capacita e nos dá a condição de enfrentarmos este mundo mal. Vocês leram? Eu nem queria entrar nesse tema, mas eu sou obrigado a dar um toque. Vocês acompanharam o que aconteceu nos Estados Unidos da América esses dias? Aquele grupo de jovens que estava acostumado a orar na igreja, naquele estado de Kentucky. Aliás, diga-se de passagem, o estado de Kentucky, que eu conheço também, é a igreja de Abraham Lincoln. É um estado abençoado. Era uma igreja, era uma universidade evangélica, e que tinha um grupo de jovens que costumava orar naquela universidade. E só tem sucesso, só realiza seus sonhos quem tem a capacidade de orar, para que Deus possa realizar os seus sonhos.
Quem leu a biografia de Abraham Lincoln vai entender o que eu estou dizendo aqui. Abraham Lincoln era lenhador daquela cidade de Kentucky, Estados Unidos da América. Ele era diácono da igreja. E ele orava todos os dias e dizia: Deus, eu preciso ser presidente dos Estados Unidos da América, porque eu preciso dar liberdade aos negros. Eu não admito que nossos irmãos de cor, de negros, sejam escravos desse país. Ele tentou uma vez, tentou duas vezes, foi candidato várias vezes, perdeu várias eleições, mas não desistiu. Até que um dia chegou a vez dele. E ele foi o maior presidente dos Estados Unidos da América, que proporcionou aos negros a liberdade, deu alforria aos negros americanos. Um homem que acreditou nos seus sonhos e orava. Não existe poder sem oração, não existe capacitação sem oração. Então comece a orar. Aqueles jovens lá naquela universidade, eles tinham o hábito de orar de vez em quando, e de repente resolveram orar um pouco mais. E esse um pouquinho mais, o Espírito Santo pegou um embalo naqueles jovens e disse: então vocês foram até aqui, vão mais um pouquinho. Eles oraram um dia, oraram 2 dias, oraram 3 dias, e de repente veio um grande Pentecoste naquela universidade. Vocês estão lendo na internet isso, né? Com certeza. Quem já leu? Boa parte já leu. Recente, está na mídia, isso é coisa de mídia. Estão avaliando o fenômeno que aconteceu lá em Kentucky. E foi um grande Pentecoste, muitos foram lá para ver. Quase que repetiu a história quando começou na Rua Azusa. Então, comece hoje na sua universidade, onde você estuda, onde você trabalha. Leve a palavra de Deus, leve o Evangelho. Comece hoje. Então, tenha propósito definido na sua vida. Eu quero ser um missionário onde o Senhor me usar. Vamos se pôr de pé. E quem quiser fazer esse propósito nessa tarde, ore comigo agora, mas faça uma oração específica. Ore comigo. Nós chamamos os pregadores antigos, americanos principalmente. Eu faço, para quem quiser saber, eu faço uma live todos os domingos no meu Facebook, do culto que acontece lá em Baton Rouge, Louisiana. Começa às 10h30 lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil está começando 12h30 mais ou menos. Eu faço o culto diretamente lá, pegando sinal pela SBN, que é a TV oficial do Ministério de Missões, e faço a tradução simultânea para o português. E muitas vezes chorei. Eu vi aquelas mensagens lindas, hinos lindos. Assista, eu vou deixar o link depois para vocês, se quiserem assistir. E eu quero dizer para os irmãos, todos esses homens que estão fazendo a obra de Deus, Deus não achou eles ociosos. Deus não usa ocioso. Deus não usa pessoas normais. Eu disse ontem aqui brincando com o pastor Zé Paulo: o mundo não deve dar aos normais, aos acomodados, mas aqueles que fazem a diferença. O pastor Zé Paulo só está aqui com esse grande ministério porque ele fez a diferença. Ele é ousado, é determinado. E eu conheci bem ele lá em Florianópolis, na secretaria. Eu sei como é que ele trabalha. Deus quer você fazendo a diferença. A diferença que faz a diferença nesse mundo que estamos vivendo da evangelização. Então vamos fazer uma oração de confissão aqui nessa tarde. Nós vamos derramar a nossa alma diante dele e vamos confessar a ele. Aleluia. Ora da Machuri Sandalagai. Confesse a ele. Diga para ele. Diga para ele o que você tem no seu coração. Qual o teu sonho, qual o teu desejo? Que você o ama. Aleluia. Que você quer ser um missionário. Que você quer ser luz. Que você quer brilhar no meio das trevas e que você precisa do poder dele. Aleluia. Sunderá Massuri Sandalabaga. Aleluia. Aleluia. Oremos.
Celestial, Paizinho, em nome de Jesus, teu amado Filho, aqui estão teus filhos, tuas filhas, nessa igreja que tu levantou, Senhor, aqui em Chapecó. Aqui estão, Senhor, os teus soldados, tuas soldadas. Aqui estão teus discípulos, Senhor, que estão se propondo, Senhor, a fazer a tua obra, a continuar, a fazer cada vez mais incansavelmente. Quem está fazendo quer fazer mais, e quem não começou quer começar. Deus, ouça, Senhor, o gemido, ouça o pedido, Senhor, atenda, Senhor, o desejo do coração de cada um deles. Mesmo que não seja uma obra específica de missão, mas eles desejam algo que ele possa fazer também de alguma forma para ti, onde estiverem. Prepara os teus filhos, Pai. Ó Deus, supra a necessidade, Senhor, de cada um, e permita ao Espírito Santo de Deus, Santo Espírito, desça sobre estas vidas, para que sejam renovadas com poder. Que haja, Senhor, em cada um desejo de fazer e de servir melhor. Aqui estamos diante de Ti, com a nossa alma derramada diante de Ti, dizendo, clamando, e ao mesmo tempo declarando, Senhor, a nossa submissão à Tua autoridade, Pai, para obedecer o ID, Senhor, para sermos servos, para servir, discípulo para obedecer e amar e viver para Ti, e se desgastar como uma vela, que enquanto se desgasta produz luz aos que estão ao seu redor. Pai, esse é o nosso desejo, Senhor, o nosso clamor nessa tarde. Toma conta, Senhor, dos teus filhos, ajuda-os, cubra-nos com o teu poder. É o que te pedimos, Pai, te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, queridos irmãos. Aleluia. Glória a Deus, amém. Você pode se sentar?